A Boa Nova traz ação, fatos, opinião. Agora em seu rádio. Jornal Nova Era. As notícias e análises da transformação para um novo tempo. Jornal Nova Era. Olá, muito boa tarde a você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Muito boa tarde a você, telespectador da Rede Mundo Maior de Televisão. Meio-dia mais 2 minutos. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio, pela Rede Mundo Maior de Televisão, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, o Jornal Nova Era, o primeiro do segundo semestre de 2013. Hoje, 1º de julho. Muito boa tarde, você nos acompanha na Grande São Paulo, em AM 1450, Rádio Boa Nova, também em Sorocaba, AM 1080, Rádio Boa Nova Mococa, AM 1160, também em FM 92,1 FM na cidade de Santo Tomé, abrange São Borja, região do Rio Grande do Sul, pela parabólica, na internet, no nosso site www.radioboanova.com.br, também em AM 870, Rádio Cidade, em Juazeiro da Bahia, Petrolina, Pernambuco, pelas emissoras da TV Mundo Maior, canal aberto, canal 13 na cidade de Três Corações, canal 11 na cidade de Ouro Fino, e o Jornal Nova Era desta segunda-feira, 1º de julho de 2013, começa com um resumo das notícias dos principais jornais do país. Jornal Nova Era. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, inaugurou nesta segunda-feira o primeiro trecho da faixa exclusiva de ônibus da Marginal Pinheiros. Agora os veículos coletivos poderão trafegar pela faixa preferencial em São Paulo. E os caminhoneiros bloqueiam estradas e rodoanel em São Paulo. A segunda-feira começou com novos protestos pelo Brasil. Manifestações interditavam 3 importantes rodovias na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Um trecho do rodoanel, 2 pistas da rodovia Anchieta e os 2 sentidos da Castelo Branco. Segundo pesquisa Datafolha, a aprovação da presidente Dilma Rousseff despencou de 57% para 30%. A pesquisa do Instituto Datafolha revelou que a avaliação do governo de São Paulo, através de Geraldo Alckmin, caiu 14 pontos percentuais após a onda de protestos. No início do mês de junho, 52% dos entrevistados fizeram uma avaliação positiva de Alckmin. Já na última semana, o índice caiu para 38%. O Instituto divulgou ainda que a avaliação do prefeito Fernando Haddad também caiu após as manifestações. Em junho, 34% consideravam a gestão boa ou ótimo. Na última semana, este número recuou para 18%. Convocada em redes sociais, a greve geral anunciada para hoje, 1º de julho, não é reconhecida pelas principais centrais sindicais do país. Tanto o CUT quanto a Força Sindical farão uma grande mobilização, sim, mas no dia 11 de julho. Cerca de 900 mil segurados poderão entrar na lista de revisão dos auxílios do INSS. São pessoas que podem ter tido o benefício por incapacidade calculado com erro entre abril de 2002 e agosto de 2009. Começa nesta segunda prazo para estudantes selecionados na primeira chamada do ProUni confirmarem informações e fazerem matrícula na instituição escolhida. A Google vai emprestar o equipamento de Street View para organizações voluntárias que queiram mapear locais de difícil acesso para o serviço. E o governo inglês aprova inseminação polêmica que pode gerar bebês com 3 pais para evitar algumas doenças hereditárias sem cura ou a parte anormal do óvulo da mãe é substituída por uma saudável de uma doadora. Agora você conhece os temas, os destaques que serão comentados nesta edição. Hoje é segunda-feira, 1º de julho, e você está no Jornal Nova Era. Fatos, opinião, a dinâmica de um novo tempo. Jornal Nova Era. Donadon se entrega e é o primeiro deputado preso desde 1974. Brasil é campeão nas Copas das Confederações. Jornal Nova Era. Convidados. Estes e outros destaques serão comentados e analisados pelo médico vereador na cidade de São Paulo, Rubens Calvo. Rubinho, boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso sempre estar aqui
e com essa rádio dessa família, da grande família das Casas André Luiz, fazendo a diferença no nosso viver. E Jeter Giacomini Filho. Jeter, boa tarde. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Gui, Rubinho, os companheiros da técnica e a você que nos sintoniza e nos vê. Atualizando as notícias em nosso site, Juliana Chagas Ferreira. A coordenação geral é de Gilvana Giacomini. Na apresentação, Guiomar Santana. E José Damião no áudio, Marcos Magrini, na Geração TV, Jefferson Silva e também Rogério Palma. Jornal Nova Era. Previsão do tempo. Chove bastante em São Paulo. Esta é uma segunda-feira daquelas para os paulistanos. Tem protesto, trânsito, metrô lento e chuva. E por causa da chuva, já tem pelo menos 2 árvores caídas na cidade. 4 linhas de metrô operaram no período da manhã com velocidade reduzida por causa da chuva. E tem 2 pontos de alagamentos na capital paulista. Problemas com a chuva também no norte de Santa Catarina. 8 cidades estão em situação de emergência. 100 famílias ficaram desabrigadas porque o rio Iguaçu, que corta a região de Três Barras, transbordou. No Paraná, 59 cidades estão em situação de emergência. Em Jataizinho, os moradores ainda estão calculando os prejuízos. E vai chover mais no Centro-Sul nesta segunda-feira por causa de uma frente estacionária que está atuando sobre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Esta frente acontece quando o ar frio e o ar quente se equilibram sobre uma região e deixam nuvens bem carregadas. E o Brasil é o campeão na Copa das Confederações. Seleção brasileira de futebol recupera a confiança de torcedores após vitória de 3-0 sobre a Espanha, mas manifestações mantêm pressão sobre políticos. A seleção, desacreditada até poucas semanas atrás, bateu a campeã mundial, a Espanha, por 3-0 na final da Copa das Confederações, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, para ganhar pela 4ª vez o torneio e a 3ª seguida. Com 2 gols de Fred, 1 de Neymar, o Brasil, que teve ainda o Davi Luiz, salvando o Brasil de levar um gol de empate. A Espanha, atual campeã do mundo, estava invicta há 29 jogos. E após o empate de 2-2 e até uma prorrogação, a Itália venceu o Uruguai nos pênaltis em Salvador e ficou em 3º lugar. Buffon pegou 3 pênaltis e deu a vitória à seleção italiana por 3-2. Enquanto o Brasil vencia a Espanha por 3-0 e conquistava o título da Copa das Confederações, alguns manifestantes se reuniram próximo ao Maracanã e fizeram questão de mostrar o descontentamento com a realização da competição. O protesto, que transcorria com tranquilidade, teve momentos de correria e confusão. Ao fim do jogo, os manifestantes já haviam se dispersado e os torcedores puderam sair do estádio sem problemas. Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso. E a exemplo do que ocorreu no governo federal e no Congresso, a onda de manifestações levou governadores e prefeitos a tomar atitudes para responder à insatisfação popular. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a redução do recesso parlamentar de 90 para 60 dias. A exigência de ficha limpa para quem ocupa cargo efetivo ou comissionário no setor público. Já a Assembleia do Paraná foi aprovado o corte de comissionários e a divulgação total de salários na internet. O Ministério Público do Estado do Paraná tomou a mesma atitude. O governador Beto Richa pediu que secretários estudassem medidas de racionalização de gastos. Richa já havia anunciado o congelamento da tarifa de luz. Também no Sul, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, decidiu tirar os projetos da mobilidade urbana do pacote de obras da Copa. O Rio Grande do Sul vai isentar estudantes da tarifa de ônibus municipais em 4 regiões. E Goiás terá passagem livre na região metropolitana de Goiânia para alunos cadastrados em programas sociais. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse que irá reformar 3 terminais e plataformas de ônibus. O governador de Pernambuco e provável candidato a presidente em 2014, Eduardo Campos, lançou durante a semana um edital de licitação de linhas na região metropolitana de Recife. E em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin anunciou um aumento do Bolsa Aluguel pago para famílias de sem teto, o cancelamento do reajuste do pedágio também e cortes de gastos. Enquanto o Brasil se tornava campeão da Copa das Confederações, os protestos gerando ações de prefeitos e governadores. Eu gostaria de destacar o seguinte, do que falamos já no Nova Consciência. Normalmente esses eventos esportivos, de muita magnitude, serviam como uma grande nuvem de fumaça para realidades não muito boas que estavam acontecendo no Brasil. Felizmente, nós não abdicamos da nossa habilidade, da nossa alegria,
mas estamos atentos, como exatamente o time do Brasil marcando em cima, né? Vamos continuar marcando em cima e atentos, como diz Caibar Schulte, através de mensagem recente da doutora Marlene Rossi Severino Nobre, que está no nosso site, não é isso, companheiros? A hora é de oração, vigilância e cautela, né? Então vamos estar bastante atentos, porque felizmente também estamos conseguindo, aos pouquinhos, neutralizar os radicais, né? E radicais que eu digo, principalmente aqueles que apelam para a violência, porque Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, nós já temos, nunca se viu uma independência, né, ser conseguida com, né, as margens do Ipiranga, uma belíssima paisagem, independência ou morte, mas cadê morte? Graças a Deus, né? Então nós precisamos nos tornar cada vez mais independentes sem violência. Rubinho? Isto mesmo, sem violência. Não é de hoje que existe essa frase, né, que brasileiro gosta de pão e circo. E tanto quando o Silvio Santos se candidatou a uma época, ele dizia, o circo eu já dou através dos meus programas, né? Tenho lá o baú da felicidade, o pão também seria o presidente da República, e o Brasil vivia uma crise terrível, uma crise moral, uma crise institucionalizada, uma queda das responsabilidades das instituições, era terrível tudo aquilo. E naquela ocasião, quem conheceu o seu Santos, que sempre acompanhou meu pai na fundação do apóstolo Mateus, são pessoas que são ligadas no programa, nesse programa aqui. E eu conversando com o senhor, seu Santos, e nós espíritas, como é que nós ficamos? Ele dizia o seguinte, olha, o espírita, ele não faz a transformação através de revoluções de mão armada, destruindo tudo, queimando tudo. O espírita, ele faz primeiro a sua reformulação íntima, busca as suas convicções, e de um ele leva para outro. Então, de 1 mais 1 é 2. E depois, cada um leva para mais outros. Então, numa progressão geométrica, nós vamos levar o Brasil. Por que progressão geométrica? É de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8. É isso que é progressão geométrica. 8 para 16 e assim por diante. Porque a transformação que é feita aqui no Brasil será palco e exemplo para o resto do mundo. Por isso que o Brasil é coração do mundo, pátria do evangelho. E meu pai complementava sempre, berço da caridade e da população do terceiro milênio e assim por diante. Pela miscigenação. E o brasileiro é muito solidário. Agora, nós temos um evento internacional, numa disputa de Copa. Quando a Marta foi prefeita, eu fazia parte de um conselho gestor da cidade de São Paulo e era líder do Partido Socialista Brasileiro na Câmara. E naquela ocasião já se discutia São Paulo ser sede das Olimpíadas. Mas ali, se candidatava a Barcelona, Londres, Munique. É muito concorrido esses eventos internacionais, como a Copa do Mundo. Por quê? Primeiro que há investidores, vem dinheiro para dar toda uma infraestrutura para o evento acontecer. E segundo, como aconteceu na África do Sul, depois que foi sede da Copa do Mundo, houve um avanço muito grande em obras que estavam paradas, em infraestrutura de transportes e assim por diante, mentalidade socioeconômica, política. Eu vejo saudável o Brasil ser sede de Copa do Mundo, ser sede de Olimpíada, eu vejo saudável isso. O que não é saudável são as obras superfaturadas. O que não foi saudável foi o Brasil, que é o país do futebol, não ter um estádio condizente para receber e sediar uma Copa do Mundo. E aí é tudo feito a toque de caixa. Porque aqui, quanto de dinheiro se investiu em futebol? Então não era já para nós termos todos os nossos estádios dentro dessa modernidade e consoante como são os estádios do resto do mundo?
Então, é isso que a gente tinha que separar bem. Uma coisa é o Brasil sediar um evento internacional onde houve um investimento de 20 bilhões, pena que houve superfaturamentos ou indícios de superfaturamentos, mas quando se coloca 20 bilhões para acontecer obras no Brasil, quer dizer que gera emprego, também esse dinheiro entra no mercado. As coisas são bem-vindas, o que não é bem-vindo é a falta de seriedade do povo, e nós espíritas não podemos consentir. O que você quis dizer falta de seriedade do povo? Não, do povo não, eu falei dos nossos governantes. Não, você falou o povo, falou então... do povo. Então eu tropecei, pelo amor de Deus. O povo, tadinho, o povo é muito sério, né? O povo é vítima, é aquele que fica nas filas de pronto-socorros, ou aquele que não ficou, se solidariza com aquele que ficou e vai então nas ruas pedir melhor qualidade de saúde, não é? Mas o que eu gostaria de colocar é que meia dúzia se infiltram e a repórter da Globo, de repente, vê uma bomba molotov. Ela diz assim, jogaram um objeto com fogo. Não é objeto com fogo, a coisa está ficando incontrolável. É uma bomba molotov. Que é isso? É uma garrafa de gasolina com estopim e que se incendia e joga. Isso não é para ser assim as manifestações do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que conquistar tudo isso que a gente está vendo, lavando a política, água e sabão. Não é? Esses maus políticos foram vestir a carapuça, aqueles que estavam meio parados, correram para fazer a lição de casa, porque o povo se mobilizou. Mas eu acho que o repúdio desses está ficando cada vez mais claro e evidente. Estão se separando, né? O joio do trigo. Eu acho que está ficando cada vez mais evidente e isso daí vai servir também para mandar alguns recados, como quem diz, não adianta querer infiltrar para querer causar um tumulto geral, porque aí a gente entra arrebentando tudo e dizem, né, colocando as coisas em ordem, né? Então interessa alguém, né, esses que arrebentam, né? Ou pior, ficar pior do que está, porque assim para eles é melhor para conseguir seus intentos. No momento que o Brasil estava se projetando em credibilidade, principalmente para investidores internacionais trazerem o dinheiro para cá, isso cai a credibilidade lá fora. Para alguns que querem o poder a qualquer custo. Né? Imagina o exército, fica de prontidão, eu tenho amigos que estão no exército, estão de prontidão, por causa de meia dúzia de, esses sim, arruaceiros, que atacam bomba molotov em cima da polícia, que quebram e dão prejuízo. Imagina, de repente, a gente ter uma coisa pior no país, porque essa não reflete a vontade do brasileiro. É aquilo que a gente viu na Paulista. Era a avó com a filha, com a neta, com a bandeira do Brasil tremulando, pedindo mais saúde, mais transparência, mais honestidade, uma reforma política decente, à altura da bondade do povo brasileiro, da seriedade. É isso. E nessa sequência, o deputado federal Natan Donadon, que é de Rondônia, se entregou à Polícia Federal em cumprimento à ordem de prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal. É o primeiro parlamentar preso no exercício do mandato desde 1974. Donadon foi condenado em 2010 à prisão de 13 anos e 4 meses e 10 dias por formação de quadrilha e peculato. Ele foi punido sob a acusação de ter desviado recursos da Assembleia Legislativa de Rondônia por meio de contrato simulado de publicidade. Como dissemos, a condenação é de 2010, mas o julgamento do recurso definitivo só ocorreu em meio à onda de protestos que ocorreram no país. Prisão pode abrir caminho para apressar a punição de parlamentares acusados de desviar dinheiro público. É a primeira vez que o país tem um parlamentar preso no exercício do seu mandato. Com a onda de manifestações no país, o Supremo julgou o último recurso e mandou prender Donadon, que foi expulso do partido PMDB. A Câmara promete acelerar o processo contra ele para a quebra de decoro. Fazendo uma brincadeira, o danadão se ferrou, né? Se danou, né, quase. O danadão se ferrou, né? Quando vocês dois colocavam, né, como manchete, tema discutir, eu falei assim, mas que assunto, né? Isso não mereceria, né? Nem está aqui presente esse assunto, mas é claro, merece sim, por conta de que talvez, né, daqui para frente a gente possa ter essa tranquilidade. Nós tivemos sim uma imunidade
na Constituição de 88 criou-se toda uma questão de imunidade, porque nós estávamos saindo do período da ditadura e estavam querendo se salvaguardar aqueles que politicamente pudessem estar se contrapondo a um regime de força, um regime ditatorial. Só que isso aí acabou e a imunidade, né, começou a se manter. Devia já ser abolida há muito tempo essa questão, né? Eu acho que todo político, como lembrando Bezerra de Menezes, dizendo que que política é a religião da pátria, todo político devia ser um servidor maior, né? E, portanto, como exemplo. Então, se do ponto de vista do sujeitar-se à lei, ele devia ser o primeiro nessa questão. Então, não ter privilégios nenhum. Não basta só prisão, né? Tem que buscar tudo aquilo que ele roubou e trazer de volta para o povo, porque ele roubou do povo. Ainda mais num sistema de execução penal. Nosso Código Penal ele é maravilhoso. A execução é que é deficitário. Por quê? Porque alguém comete um crime bárbaro, o juiz dá uma sentença de 30 anos, e depois as benesses todas do cumprimento, em 4, 5 anos ele já está andando pelas ruas. E é isso que causa uma indignidade do povo, porque dá essa coisa da impunidade. Em 1998, eu comecei, dentro do Brasil, o meu voto é aberto. Eu fui capa de jornal, inclusive do Jornal da Tarde, e também que corrupção devia ser crime hediondo, porque eu entendia que quando se tira o remédio do doente, e o doente morre por falta de um remédio, ou tira a alimentação da criança que está faminta nas escolas, ou as vagas das crianças, que coloca as crianças na escola das ruas, infelizmente, no estágio evolutivo que temos, que é da criminalidade em muitos locais, isso é hediondo, porque está lesando a pátria e atentando contra toda a humanidade. E hoje o Congresso Nacional fala aqui, eu aprovei moção na Câmara Municipal de São Paulo, naquela época. Hoje, então, se fala então do voto aberto, do crime hediondo, e devia ser que nem a Câmara Municipal. Imunidade, Jeter, de tribuna, porque um parlamentar não pode ter, ecoar a voz dos seus eleitores e com medo de ser processado. Imunidade de ter, como é a Câmara Municipal, nós não temos imunidade de fazer o que quisermos e a polícia não poder nos prender. Não, imunidade de tribuna só. E aí seria uma coisa mais democrática, não é? E assim, só para uma compreensão maior, o que seria a imunidade de tribuna? Tudo aquilo que você fala ou denuncia através da tribuna no exercício parlamentar, você não poderia ser processado por aquilo. Okay. Chega uma denúncia contra os empresários de ônibus da cidade de São Paulo, e que o secretário pode estar conivente com o superfaturamento dos subsídios e tudo mais, e a gente noticia isso da Câmara exigindo que o governo tome providências, e de repente somos ainda processados. Então não pode, porque você está exercendo um legítimo mandato e ecoando as coisas que chegam no sentido de melhorar. Exatamente. Eu acho que estamos caminhando, estou vendo luz no fundo do túnel, né? Nós vamos fazer o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com revistas semanais e mais informações para você. Fique ligado, até já. Você está ouvindo Jornal Nova Era. A dinâmica de um novo tempo. Jornal Nova Era. Estamos de volta pela rede Boa Nova de Rádio, pela rede Mundo Maior de Televisão, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Participação dos ouvintes, Guilmar. Participação de ouvintes pelo Skype redeboanova@hotmail.com e pelo telefone 0800 979 5011. O doutor Ricardo Capuano aqui no Skype conosco, o doutor Ricardo Capuano, que às sextas-feiras às 4h30, às 16h30, apresenta o programa Nossos Irmãos Animais junto com a equipe, né? Ele diz o seguinte: olá amigos, político devia ser um trabalho voluntário, bem fiscalizado e acompanhado. Concordo com o entrevistado. A corrupção é roubo aos doentes, aos idosos, às crianças, aos pobres. A corrupção é o pior tipo de roubo, pois tira de todos, principalmente de quem mais precisa. Seria interessante que se publicasse um livro espírita contando o que acontece com esses políticos corruptos
corruptos após a desencarnação. Quem sabe eles, por medo, não se modificariam. Só que teria de vir filme ou novela, já que dificilmente eles leriam. Dr. Ricardo Capuano aqui participando aqui conosco. Tem também aqui a participação da Regina Célia de Londrina, nos acompanhando. Boa tarde a todos de Londrina, no Paraná, na escuta. A Juliana aqui também conosco. A Juliana diz: boa tarde, Guiomar e companheiros do jornal. Tenham uma semana abençoada, cheia de muito amor, paz, saúde e que possam sempre estar aqui nos auxiliando com as suas presenças. É a Juliana Mineira, ela diz, de Pouso Alegre, Minas, mas que reside em Cosmópolis. Mais participações agora pelo telefone. A Cláudia Maria Costa, de São Paulo. Boa tarde a todos. Jeter, estou muito contente por sua participação no jornal, pois eu tenho muito interesse em saber qual seria a sua visão política referente ao nosso país. Não partido, e sim com relação a tudo o que ocorre. Abraços, a Cláudia Maria, de São Paulo. Essas as participações até agora. Quer responder para a Cláudia, falar mais ou vamos no decorrer do jornal? Vai. Isso vai aflorando assim no bate-papo aqui no Jornal Nova Era, no Nova Consciência. Aliás, eu sugeriria que ela entrasse no offline e ouvisse o Nova Consciência de hoje, onde destacamos a recente mensagem de Caiba Chuto, através da doutora Marlene Rossi Severino Nobre. E trouxemos também algumas questões que fundamentam doutrinariamente do Livro dos Espíritos, graças a Guiomar, que na hora nos deu essa fundamentação importante. Também ressaltamos que esse tempo está devidamente sintetizado no último capítulo da Gênesis, pudemos trazer, né? E também algumas manifestações de Joaquim Nabuco, através da mediunidade do Carlos Pereira, que está assim espetacular. Então a gente falou muito e só foi o começo hoje. Eu queria falar para o Dr. Capuano. É fundamental. Meu pai dizia o seguinte: não podemos levar a política para a religião, mas devemos levar a religião para a política. As pessoas de bem que têm essa conscientização da construção social para um planeta melhor, para que ele realmente cumpra essa transformação de um plano de reciclagem moral, de expiação e prova para um plano de regeneração, deverão participar efetivamente. Por isso que me preocupou um abaixo-assinado que está correndo aí numa eleição a proporcionais em 2 tempos. Primeiro no partido e segundo depois nos candidatos. Por quê? Porque os partidos menores, que são poucos conhecidos e já não tem aquela estrutura histórica e de financiadores na sua existência, eles de repente não teriam a mesma vez ao sol. E impossibilitaria de nascerem partidos novos, de gente de bem, que poderiam estar aí colaborando com o crescimento democrático do nosso país. Mas você sabe, Rubinho, que eu assim, em tese também concordo com você, não sei se você chegou a dizer no ar aqui ou não, foi na hora do bastidor, sobre a sua preferência pelo voto distrital misto, né? Isso. E tivemos a oportunidade de ouvir um programa de condução do William Vac, que reuniu lá algumas pessoas para os vários comentários em torno desse tempo. E ele disse que foi uma testemunha ocular, já que enquanto jornalista, na época, na Alemanha, disse que esse sistema distrital misto, onde melhor funciona, é na Alemanha. E está lá, né? A Alemanha tem todo um progresso, tem toda uma seriedade que beira a rigidez, né? A gente sabe como é que é o alemão, né? Como é que a gente tem a imagem do alemão como alguém muito rígido, muito, né? Querendo as coisas muito certas. Mas ele disse que num primeiro momento, né, da implantação se reduziu drasticamente o número de partidos. E diz que hoje, depois de um bom tempo, me parece que não chega a 5 a quantidade máxima de partidos. Mas de qualquer maneira, eu acho que também profusão de partidos não resolve nada. Desde que a gente tenha uma seriedade nos partidos, eu acho que tendem mesmo a se reduzir, né? É verdade, mas o que a gente tem visto que os sistemas de corrupção começam a ser desenhados pela diretoria executiva do partido. Nós vimos aí o mensalão do PT, né?
E aí vai envolvendo os parlamentares, quer dizer, de legenda para legenda. Nós, lá na Alemanha, o sistema é parlamentar. É parlamentarismo. Não é E presidencial. nós tivemos, há pouco tempo, né, nas últimas 2 décadas, nós tivemos aqui um plebiscito, onde foi interessante, porque durante um tempo, pessoas especializadas foram às televisões falando para o povo o que era a monarquia, o que era o sistema republicano e o que era o parlamentarismo. E o povo opinou para continuar com o republicano. Então, seria interessante se houver pessoas capacitadas para esclarecer o povo e um plebiscito com tempo. Mesmo que exonere o Brasil em 500 milhões, o que são 500 milhões? É muito dinheiro, claro, mas perto da corrupção que está desenfreada nesse país. De repente seria um ganho político muito grande para o nosso futuro e sairia barato. Lá atrás, É o você custo-benefício. votou no quê, hein? Desculpa da pergunta. No parlamentarismo, eu era da equipe jovem da Juventude Socialista e viajamos no Brasil inteiro fazendo todo um trabalho em defesa do parlamentarismo. Legal. Nós Como também tive chance, Jeter, de marchar nas diretas já. Foi um momento assim, impressionante na minha vida e que eu guardo com muito carinho. também votamos a favor do parlamentarismo, mas não deu. Tem mais participações de ouvintes aqui pelo Skype. A Alessandra da Praia Grande. Alessandra Funk, ela diz: obrigada, amo esse jornal, beijos a todos, beijos a você também, obrigada pela sua participação. Tem também aqui do Rio de Janeiro, é o Márcio, ele diz o seguinte: Rubinho, eu acho muito conveniente esta seleção que não ganharia nem o time do bairro e de repente se torna imbatível, não é estranho? Ele pergunta aqui. É o nosso ouvinte Márcio, lá do Rio de Janeiro. Eu permito-me discordar. Afinal de contas, né, são Márcio. Todos atletas muito bons, requisitados, muitos no exterior. Quer dizer, lá no exterior a gente vê que os times lá não são nem times, são todos seleções, como diz um futebolista aí, né? Então, nas seleções de toda a Europa está cheio de brasileiro. Quer dizer, então eu não acho que essa seleção aí não ganharia, né? Mas eu entendo a pergunta dele. Eu não entendi. Porque nas Eu nossas também não. histórias de seleções, o Peru, certa feita, e depois investigando, mostrou-se isso, quando a Argentina sediou a Copa, ela estava com problemas internos, políticos e sociais, e o Peru foi e desclassificou o Brasil, né? Porque a Argentina precisava de um saldo de gol terrível, né? Imenso, e o Peru lá parece que cedeu, deixou o gol aberto e foram 6 gols. Então, existiu na história não só uma nuance, sim, investigado e certificado de que houve compra de um time. Mas duvido que a Espanha venderia a sua invencibilidade. Sim, né? que isso, e já chegar como favorita para ganhar a Copa do Mundo para o Brasil aqui. Nós estamos lá, o Brasil de Neymar, né? Esse menino que joga no Maracanã, que fez os 2 gols. O Fred, né? O Fred do Maracanã, ele é imbatível. Eu não torço pro Fluminense, né? Eu sou paulistano, mas foi imbatível. Como é que é o nome do É o ouvinte? Márcio. Ele diz mais, ele ainda diz aqui, olha, ok, Jeter, então você colocaria um zagueiro para bater um pênalti na final? Mas, olha, eu não sou técnico. E por que zagueiro não... O zagueiro chuta forte, qual é o problema? Porque né? eu consigo ver também aquilo que a gente comenta muito, né? Eu acho que brilhou uma estrela do Luiz Felipe Scolari, porque de repente, se parar e pensar, até então, todos os jogos aí, o Neymar não acontecia, não parecia um jogador de seleção. O Filipão fez a parte mais simples, falou, olha, vai para a Espanha, acerta toda a sua situação, veste a camisa do seu novo clube, deixou ele, liberou o jogador. Quando ele voltou, aí ele desencantou na Copa das Confederações. Aliás, não só contra a Espanha, né? Durante a Copa das Confederações. Aliás, até aqui no Brasil, a gente vê muito comum, a gente vê quando tem essas disputas que vão para pênalti,
zagueiros são selecionados, sim. Não vejo... né? Até porque acho que a maioria dos zagueiros eles têm o sangue mais frio, né? Então, de repente, no termômetro do jogo, a gente pode colocar o zagueiro. Eu não sei nem se ele tem o sangue mais frio, mas geralmente eles chutam forte e certeiro. Porque chuta no meio, chuta... na verdade, a intenção Agora, é eu essa, queria né? lembrar que o juiz já deveria ter expulsado os jogadores da Espanha que estavam fazendo insistentes faltas, principalmente no Neymar, que apanhou muito, e o último homem pagou. Não é? Que a regra é clara. E aí acabou no finalzinho... Eu sou um admirador do bom futebol. Gosto de ver futebol. O pessoal até me estranha aqui, né? Porque nasci, assim, pela família palmeirense, mas eu torço para Corinthians, para Santos e tal. Eu gosto de ver um bom futebol. A única coisa que eu gostaria de tirar, assim, desse jogo entre Brasil e Espanha, eu fiquei imaginando, né? Até comentei isso. Seria muito bom, porque da coisa ruim, vamos fazer uma coisa boa, né? Eu fiquei imaginando assim, puxa vida, se os espanhóis puderem, assim, num arroubo de um insight cósmico, né? Chegava assim, poxa vida, hein? Esse olé que a gente tomou aqui, puxa vida, os touros lá nas nossas touradas, poxa, coitadinho dos touros, né? Vamos acabar com as touradas. Gostei, legal. E a partir desta segunda-feira, bancos precisam oferecer novos pacotes de serviço. Uma nova resolução entra em vigor e determina que os correntistas tenham à disposição mais 3 opções padronizadas com transações básicas, mudando apenas a quantidade. A diferença em relação ao pacote padronizado que os bancos são obrigados a disponibilizar desde 2010 é a inclusão de folhas de cheque e a transferência por DOC ou TED. A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional em março e o objetivo é aumentar a transparência das informações e permitir que o cliente compare com mais facilidade os valores cobrados pelas diversas instituições. Os bancos podem continuar oferecendo outros pacotes além dos padronizados. A nova resolução também traz normas de transparência para contratos de operações de crédito e de câmbio. E a partir desta segunda-feira, também móveis e 3 produtos da linha branca, fogão, tanquinho e geladeira ficarão mais caros, já que o desconto do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, será parcialmente reduzido, conforme o anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O reajuste gradual do IPI dos chamados produtos da linha branca ao longo deste ano já tinha sido anunciado pelo governo desde setembro, ou melhor, desde dezembro de 2012. As alíquotas variam de acordo com os itens e valerão até o final deste ano. Eu estou feliz de ver alguém pedir mais transparência para os nossos banqueiros. Sim, né? eu gostei. Isso é também. ótimo. E por outro lado, eu sinto saudades aqui do Dr. Leonardo, que é um excelente economista, né? Poderia estar aqui destrinchando melhor essas duas notícias. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos responsabilidade com a estabilidade do país, mesmo quando fazemos as nossas manifestações, que são extremamente legítimas. Por quê? Porque caindo a credibilidade do país lá fora, quando se há depredações e se explora esse tipo de notícia, antecipando as pesquisas para a eleição do ano que vem, antecipando para este ano, colocando o Alckmin em extrema queda, despencando Dilma, isso diminui a credibilidade do Brasil para atrair investimentos. A reação dos Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos, né? A reação deles economicamente e recuperou não sei quantos por cento de empregos, só que houve queda esses últimos 15 dias. Eles estão difíceis, eles estão patinando lá para sair da linha do vermelho. Isso traria mais recursos para o Brasil, como foi assim quando o Lula falou, não, aqui será uma marolinha, porque o Brasil tinha pagado a sua dívida externa e vieram muitos dólares e muitos euros aqui para o Brasil, à medida que os outros países estavam saturados, estavam entrando nessa confusão toda e também estavam tendo problemas fiscais e de ajustes fiscais e de queda de produtividade. E subida de impostos e inflação,
que está acabando lá com o mercado europeu comum e que os Estados Unidos padeceu muito. Então é um momento importante para o Brasil ter credibilidade lá fora. Vamos fazer as nossas manifestações pacíficas, na Paulista, com as famílias, na Orla das Praias, na Avenida Copacabana, em dia solar. Agora, passar a fechar estradas por facções de alguns sindicatos, isso é complicado, principalmente estradas federais, tentar fechar portos, tentar fechar aeroportos. Não, acho que o Brasil não está para isso agora, porque os políticos, bem ou mal, estão tentando dar uma resposta. Então, acho que agora a gente tinha que buscar a negociação e o entendimento com os políticos. Aí se continua, mas até então não se deu tempo. Eu, que estou no meio da política, estou meio perdido, porque eu não sei o que a presidenta vai ter que fazer mais para parar essas coisas, né? Então a gente tinha que ter essa cautela. Eu vejo o seguinte, que essa questão da imagem, sim, a mídia tem uma responsabilidade nisso, né? E entendo que eles tendem a destacar mais aquilo que possa... E, lamentavelmente, o que a gente nota é que eles muitas vezes estão colocando as matérias, mas estão de olho num reloginho que está identificando a audiência. Então, nos parece que o objetivo... Outro dia comentava com o Damião, de que aqui o jornal, de uma maneira assim, espontânea, inusitada, se antecipou uma grande pesquisa que foi feita, né? A gente conversava lá, o Damião falou, vamos fazer tal pesquisa. Lá atrás, com problema de violência, eu falei assim, quem mais lucra com essa violência? E a nossa pesquisa apontou a mídia, e depois uma pesquisa oficial colocou isso também. Então, por isso, inclusive, uma das propostas do jornal Nova Era né, e essas coisas estão ganhando espaço, felizmente. Quer dizer, a mídia tem uma responsabilidade social, sim, não vai deixar de mostrar, mas não tem que, de repente, tem que ter no mínimo, né, um tempo igual para mostrar as coisas. Eu sei que o jornalista tem conceitos que, como quem diz, né, o cachorro morder alguém não é notícia, mas alguém mordeu o cachorro, esse é notícia, né, segundo uma visão deles. Quer dizer, é uma coisa inusitada, escandalosa, o que é? Então, há uma responsabilidade, mas nos parece, pelo menos pelas coberturas que eu vi, que, para mim, mostrou-se sim o radicalismo, o vandalismo, mas ficou cada vez mais evidente ser de uma minoria. Mas me permita, né? Uma minoria. Agora, então, só para concluir, assim, essa coisa da imagem, eu acho que é o seguinte, também tem isso, o pessoal precisa vir aqui para ser parceiro, né? Porque, na verdade, boa parte dessa grana que vinha para cá era por conta dos juros terríveis aí que a gente tinha, né? Então, essa coisa aí precisa também adquirir patamares de racionalidade. Você vê, a gente falou, deram aqui a notícia agora há pouco dos bancos ser mais transparente, é isso mesmo, temos que olhar as taxas que eles cobram, ficar de olho, ter comparação, porque se dizem que o povo está viciado no crédito, eles também jogam, né? Te oferecem. Então, eles também estão viciados num ganho que, se a gente não ficar de olho, né? Eles não vão abrir mão amigavelmente. É verdade. Agora, quanto a essa minoria, achei interessante, porque a primeiro momento a mídia queria colocar que eram os moradores de rua, que eram os habitantes lá, os frequentadores da Cracolândia, que são doentes, precisam ser tratados. E que pese ter traficantes lá para manter aquele status quo, né? E toda a criminalidade que envolve isso. E aí, quando conseguiram identificar os que mais quebraram, que mais incitaram, eram estudantes de classe média, de filhos de pais ricos e que tinham assim uma preocupação mais com o seu físico, eram lutadores dessas lutas, como é que é? MMA, como é que é? Eu não estou muito afeto a isso, porque eu não gosto de violência, eu gosto de ver sangue, assim, um irmão batendo no outro, eu não gosto. E mostrando que o contrário. Mas alguns psicólogos e psiquiatras começaram a estudar.
Então, por que um grupo de jovens sai para fazer o manifesto do passe livre e, de repente, tem toda uma população e de senhores e de senhoras e todo mundo junto? Porque o brasileiro, e geralmente assim em protesto, existe uma comoção. Nós ficamos condoídos ou porque passamos ou porque nós vimos alguém passar, e ainda mais o brasileiro. Então vamos pedir saúde, vamos pedir educação, vamos embora. E no meio desses vão aqueles que tiveram um problema de autoestima na sua primeira infância. São pessoas que trazem distúrbio de comportamentos e que os pais passaram a mão na cabeça. Esses, quando entram, eles entram para quebrar. E não são do PCC, e não são o pessoal que vive lá de pequenos furtos ou até outros crimes para alimentar os seus vícios. E não são os moradores de rua que comem resto de lixo e que moram e dormem ao relento. Não são esses, são filhos de pais que querem ver a coisa pegar fogo e deturpar. Eu acho que... Na sua maioria. Sim, eu acho que tudo bem. Não sobre o que você está falando, Rubens, mas de uma maneira geral, o que a gente viu por aí é querer colocar como desse, daquele. Eu acho que o que está acontecendo, né, eu tenho sido um repetitivo até, mais veemente, repetidor daquilo que está no último capítulo da Gênesis. Nós estamos vivendo, na verdade, uma grande crise moral, né? Nós estamos indo para uma grande transformação moral. Isso vai passar por um grande embate das ideias. É isso que está, como diz a moçada, rolando, né? E é bom nós nos posicionarmos, porque independente se o Instituto de Pesquisa vai ver a nossa posição ou não, a nossa consciência está nos registrando nos registros do planeta, mostrando exatamente onde a gente está votando. Se é onde a gente está sendo sim, sim, não, não. Jeter, nos últimos 10 anos que acompanha meu pai, ele dizia o seguinte: agora, que o pessoal fala, Carl, você tem tanta experiência que você não escreve um livro. Ele falou, agora não é hora mais de escrever, é hora de ler. Nós não temos mais tempo, porque tudo aquilo que se fala e que pouco está se falando hoje está mais perto do que a gente imagina. Tá aí. Não, e o problema é que se você tem toda a razão, Rubinho, acho que até o tempo de ler já está passando. Extinguindo, né? Agora é o tempo de aplicar o que você leu. Né? E para que dê tempo para eu ler aqui, eu acho que eu vou ter que interrompê-los e trazer os ouvintes aqui. A Ângela lá da Holanda diz o seguinte: só tenho um comentário, apesar de normalmente ficar feliz quando o Brasil vence, neste momento concordo totalmente com o que uma estudante mostrava em seu cartaz durante a manifestação. Brasil 2, Japão 0. E daí? Eles têm as melhores escolas, sistema de saúde, etc. Apesar da crise na Espanha, eles também têm uma situação social melhor do que os brasileiros. Não quero ser desmanchas prazeres, mas gosto da vitória. O gosto da vitória está um tanto amargo. É a Ângela lá da Holanda participando conosco. Também o Marco Antônio Godinho, que é de Osasco, ele diz, boa tarde, muitas entregas, graças a Deus, estou aqui no Skype, poxa vida, só porque hoje posso mandar um elogio para o senhor Leonardo, pelo excelente humor do programa Flex Total, que ele fez em parceria com o Américo Sucena. Ele não está. Mesmo assim, fica o recado. Obrigada pela sua participação aí, o Marco Antônio. O Antônio Tadeu, ele diz o seguinte: o rapaz do Rio de Janeiro está apertando o Jeter, ele diz aqui, risos. A Bia Mecker, ela está nos acompanhando aqui, deixa um recadinho também, ela é de Camp Springs, nos Estados Unidos. Boa tarde, amigos. Na escuta do valoroso jornal. Quem dera todos os brasileiros pudessem ouvir tão ponderadas e conscientes reflexões sobre o importante momento que vivemos na história do Brasil. Jeter, adorei seu programa Nova Consciência de hoje. Abraços fraternos. É a Bia Mecker de Camp Springs, nos Estados Unidos. Enquanto se sentir apertado, sem nenhum problema, só não me bata. É isso aí. Tem aqui também o Ângelo, ou melhor, o Alziro, que é de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, também na escuta. E rapidamente aqui os que ligaram pelo telefone, o Milton dos Santos. Boa tarde, concordo com o senhor Jeter que temos que estar astutos, prudentes, como disse Jesus, aqui e agora.
Dr. Rubens, votei no Coronel Camilo, ex-comandante da Polícia Militar. Será que ele voltaria? Ele diz aqui. O senhor votou muito bem, porque na Câmara, pelo menos, ele está fazendo um excelente trabalho. O Paulo Figueiredo de São Paulo. Gostaria de saber do Rubens Calvo, como se sente fazendo parte do Michel Temer, sendo que o senhor defende o espiritismo. Como vamos melhorar o Brasil assim? O Paulo Figueiredo de São Paulo. É nessas adversidades. O espírita está habituado na sua trajetória a mudar as mentalidades. Não adianta ele chover no molhado. Agora, eu queria dizer que a Câmara Municipal de São Paulo hoje publica os salários dos seus funcionários na rede da internet e exige ficha limpa para os cargos em comissão. Quer dizer, que são avanços que a gente vai ajudando a formar um todo. E parabéns aí, porque os nossos ouvintes do exterior e com o mundo globalizado, é importante essa visão lá de fora, que nem tudo é festa, nem tudo é importante você ter o melhor jogador ou o melhor futebol. O importante é a gente ter escolas e hospitais e uma educação de qualidade. A Roberta Alessandra Pardo, boa tarde. Já que o país só funciona no grito, já está na hora de dar um basta na violência, silenciando criminosos como o da criança boliviana, para que a sociedade não tenha que trabalhar para sustentá-lo na cadeia. O Luiz Carlos Geraldo de São Paulo, boa tarde a todos. Sobre o SUS, Dr. Rubens, na década de 80 o sistema público de saúde funcionava bem. Depois que começou a proliferação de planos de saúde, o SUS caiu em decadência. Diz aqui por quê, né, o Luiz Carlos Geraldo? O pior é ver o governo querendo subsidiar os planos de saúde. Isso que não dá para entender. Agora, por outro lado, se eu pago um plano de saúde e, de repente, por uma urgência, sou atendido no hospital conveniado com o SUS, por que não o meu convênio de saúde pagar o meu atendimento lá, já que eu tenho esse direito? Então, tem coisas que tem que ser mudadas para a gente ter um atendimento mais justo. Sim. O Oswalter Daniele de Guarulhos, estou na escuta e digo a você, Rubinho, que o povo que é solidário é o mesmo que pede propina e tira proveito ao ver em situação que se pode aproveitar. A opinião do Oswalter Daniele de São Paulo. Tomara que não sejam todos, né? Com certeza não. Com certeza não. Por isso até destaquei a opinião dele, né? Esses são nossos ouvintes até agora. Tá, e só destacando aqui no finalzinho as revistas semanais, a revista Veja dessa semana traz como manchete, então é no grito, os governos de Congresso correram para atender os manifestantes. Isso mostra que a pressão popular funciona, mas as ruas podem substituir as instituições. A revista Época e a manchete, cadê a estadista? O povo toma as ruas, a economista desanda, os políticos batem cabeça e o governo muda de assunto. E a revista Isto É destaca e o poder se mexeu. Temos aí a Isto É Dinheiro, que destaca a Embraer volta às alturas. E a Carta Capital, Brasil entre a fagulha e a fumaça. Temos ainda aí um minutinho. Rubinho, você quer em um minutinho destacar o que esse povo que está transformando o Brasil, na maioria de jovens, apoiado pelo pessoal que já construiu o país, que não aguenta mais sofrer com as suas aposentadorias miseráveis. É um povo bom, é um povo legalista, é um povo que enquanto não modificar a nossa Constituição, eles seguem e rezam na Constituição. Foi bom gritar para acordar, porque até agora estavam preocupados em esconder os mensaleiros e agora vão se preocupar com o povo. Maravilha, mas a gente tem que ter limites e critérios, é isso que o Jeter falou. E o momento de rezar. O espírita tem que fazer suas preces. Eu acabei de estar contando para você que eu vi um OVNI e meu pai dizia que quando eles começam a aparecer muito, eles se deixam ver, mas é porque o planeta está periclitando na sua segurança e nos seus destinos. Eu tenho dito que o Brasil hoje é alvo da fina flor das trevas tentando boicotar o planejamento do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas, lamentavelmente, não vão conseguir, né? Felizmente não vão conseguir, porque o pessoal, entre eles esses que você citou, os do OVNIs, quem são, né? Quem são os extraterrestres, né? Eu até outro dia pedi ao Manuel Bolonha que tocasse uma música Os alquimistas. Para que isso, né, tivesse uma mensagem subliminar, né? Os alquimistas estão chegando, né?
Então, essa é a minha... E Guiomar, tem mais ouvinte aí? Adalci Bíscaro de São Simão. Boa tarde, todos os amigos. Doutor Rubens, compartilho das suas opiniões e creio que seja a hora de rescaldo de objetivos e passeatas tranquilas. Esses os ouvintes. E para plagiar os futebolistas, Deus é brasileiro, pronto. No site radioboa9.com.br, o 5º Congresso Espírita do Mato Grosso acontece de 1º a 4 de agosto. Você tem mais informações no nosso site. Também sobre o 23º Concurso de Poesia e Arte Poética Castro Alves. Como participar você tem no nosso site e também nos Passos do Mestres, este trabalho da Mundo Maior Filmes. Você tem todas as informações para que você possa também ser um parceiro de Nos Passos do Mestre. Nos Passos do Mestre é só acessar radioboanova.com.br. Com os comentários de Jeter Jacomini Filho, de Rubens Calvo, atualizando as notícias em nosso site, Juliana Chagas Ferreira. Coordenação geral é de Gilvana Jacomini, na apresentação, Guiomar Santana. E José Damião no áudio, Marcos Magrini, na Geração TV, Jefferson Silva e também Rogério Palma. Uma boa tarde e até amanhã. Fatos, opinião, a dinâmica de um novo tempo. Você ouviu Jornal Nova Era.